manada de Boku no Hero da academia e os bichões estão soltos. Bom, o episódio começa com ele de repórteres, meio que reportando todo o incidente de Jaku, vendo um terço da cidade destruída e também as pessoas evacuando. E que, apesar do grande número de policiais e heróis, nenhum veículo da empresa meio que foi para o Jaku. E daí a gente vê uns monte de personagens. O All Might, ele meio que vendo o incidente. A mãe do Midoriya fazendo compras. Os irmãos do Shoto meio que estudando. A mãe do Todoroki meio que vendo a plantinha que o Endeavor traz. E a mãe do Bakugou que tá vendo meio que as memórias dele. Provavelmente as memórias na qual ela batia nele. Claro que não. Você pode levar ele embora. Não me bate, sua bruxa, senão eu te mato. Deixa na fraca. A culpa é toda sua. Quem mandou ser tão fraco? E daí tem um questionamento. O que tá acontecendo com o Japão? Pra onde irão agora? E lá em Tartarus, o Alforor está sorrindo. E daí vamos no momento do campo de batalha, onde todo mundo se surpreende que os gnomos ainda estão inteiros. E o Endeavor ainda tenta apertar o Shigaraki, só que ele ainda tá sorrindo. E tem um momento que ele tenta usar o Hell Spider, só que o Shigaraki esquiva e dá um socão que não só leva o Endeavor, mas também leva o Ryukyu junto. E pra cereza do bolo, ele faz o gesto do All Might dizendo: olha, tu fez com o braço errado. Bom, Shigaraki fala que ele conseguiu meio que controlar o decaimento. E também para controlar, para evitar que meio que isso afetasse as cápsulas de gnomos. Mas não deu para salvar todos. E o Dr. Garaki meio que fala que meio que são servos adequados pro Rei Demônio. E ele fala pro Mickey que meio que ele conseguiu usar as ondas magnéticas para despertar esses gnomos. Só que ainda estão em testes e não conseguem bem que pensar sozinhos. Mas são mais fortes que os superiores. Por enquanto, eles só podem chamá-los de Neo-High-Ends. Gratona percebe que 2 High-Ends estão indo em direção a Razorhead. E daí tá meio que, enquanto ele fala pro Midori e Bakugou, meio que se esconderem. E daí o Deku se lembra da fala do Gretorino que se o Wolf for roubado, é pra pensar no pior cenário. Bom, o Shigaraki continua meio que escapando dos ataques do Endeavor. E meio que ele olha pro Razorhead e fala: eu também tô te vendo. Então o Shigaraki decide atacar o Razorhead. E o Aizawa sente que é a sensação de como se ele morresse. E se ele morrer, ele não vai continuar meio que freando o Shigaraki. E também ele ainda precisa continuar a assistir os seus alunos até que eles se tornem super-heróis. E quando o Shigaraki ia tocando o Razorhead, Deku intervém. Aizawa fica surpreso, o Gretorino fica surpreso e meio que o Deku fala que se ele não usar a sua individualidade, deixa o Deku meio que lutar contra ele. E por conta dos gnomos, os heróis não podem se reunir aqui. E se o apagar deixar de funcionar e o decaimento meio que voltar a funcionar, o pior que pode acontecer é se eles perderem o professor Aizawa. E daí o Midori lembra no exame de prática em que o Aizawa fala que com o poder destrutivo dele não pode se tornar um herói. E o Deku fala que o professor dele sempre meio que o protegeram. E daí aparece o Bakugo, que lembra da empresa ao qual o Aizawa pediu desculpas publicamente. E meio que o Katia fala: agora é a nossa vez! Bom, o Deku usa o seu Black Whip para amarrar Shigaraki. E o Katia usa o seu Ape Machine Gun. E o Aizawa, eu não sei se ele tava chorando de emoção ou porque a sua individualidade tava afetando, mas se foi emocionante, foi emocionante. Bom, ainda vou chegar na festa e falar: cadê o Shoto? E meio que o Deku e o Bakugou falam que vinha sozinho e meio que o Endeavor: oh shit! Bom, o Endeavor não vai perguntar por que eles vieram aí, mas se eles apoiam eles e se cuidar desse monstro, está de boa. E pede pro Katia proteger o Midoriya. E meio que o Shigaraki pensa: se eu pegasse o Midoriya e saísse daqui, e daí ele receber mais uma dor de cabeça. E ele ouve a voz do All For One, e daí os dois falam ao mesmo tempo: se torne o nosso irmãozinho. E
daí, tanto o Shigaraki quanto o Deku ficaram chocados. Principalmente o Shig, já que não era ele que estava falando isso. E ele percebe que o eco do seu mestre é poderoso demais. E não é como se ele estivesse tendo uma alucinação de sua voz. E ele fala que ele não quer ser como o All For One. Ele quer ser melhor. Já que isso é sua vontade. Daí Gran Torino ataca o Shigaraki, o chutando e fala: não pise mais nas memórias da Shimura. E o Shigaraki: quem? E o Gran Torino percebe que o laço sanguíneo que a mestra cortou pela paz se tornou algo bem pior. E a existência do Shigaraki fez não só Toshinori, mas todo mundo sofrer. Digamos que a Nana teve metade da culpa na criação do Shigaraki. Shigaraki consegue meio que se desviar do Gran Torino do Endeavor e vai em direção do Midoriya, mas Bakugou não deixa sossego, dizendo que falta de interesse nele tem limites. E ele usa a explosão para queimá-lo, e o Deku usa o Smash meio que nele. E o Endeavor usa o Finance Fish contra o Shigaraki. E daí vamos ao grupo do Headshot. E a Tiro se assusta no que ouve nos seus fones de ouvido. O Kaminari meio que pergunta o que foi. E daí aparece uma plaquinha, uma onomatopeia escrito que Kaminari, Kinoko, a menina cogumelo e Mudman voltaram. E a Jiro fala que tem uma coisa enorme vindo. Makia se levanta e pega o Mr. Compress e coloca nas suas costas junto com o Spinner. A Toga também tá lá, peladinha. E o Compress fica: coloca essas roupas! E meio que o Dabi fala: como pensava, Shigaraki acordou. Makia realmente tem um bom nariz. Bom, Makia tenta pegar meio que o Dabi, só que ele fala: olha, tem alguém que eu quero já. E meio que ele tava se referindo ao Skept. E fala que seria uma boa, desde que ele o viu, que ele desse uma ajudinha. Essa olhadinha do Dabi meio que vai representar um dos momentos mais impactantes desta guerra. Aí o Makia começa a correr adoidado atrás do seu mestre. E meio que ele vai em direção da mochileira que tenta o segurar no máximo que pode. Mas o grandão é bem mais persistente e começa meio que a andar mesmo com ela segurando ele. Bom, os alunos tentam ver quem é esse super grandão. O Shoji tenta usar meio que seus tentáculos. E nas costas do Gigantomachia meio que o Skept fala: me deixa voltar, eu quero ajudar o Redescro. E o Dabi só... Bom, os Renas restantes tentam meio que ajudar a Mot Lady, mas Kaki Gentle não deixe. Então, Shementos meio que envolve o Gentle usando seu cimento. E daí a gente vê o Redestro lutando contra o Headshot. E ele percebe que o despertar do Shigaraki ainda está incompleto, e então ele pede para os guerreiros da libertação meio que Shigirin Gigantomachia. A Mot Lady tenta falar para ele parar, mas o cara fala: mestre, eu tô indo, meu mestre. E daí a gente vê a Midnight na costa do Edwoods. E daí o Makia decide bancar o super machista opressor. E ele joga a mulher pra longe. A Midnight vê que se ele descer na atividade pode causar um incidente em grandes proporções. Então não tem como parar a força. Então eles decidem parar meio que com sonífero. Kamui pede Bom, o Midnight pede pro Kamui meio que ir na boca dele. Mas o cara é incrivelmente incinerado pelas chamas do Dabi. E o Dabi meio que fala todo orgulhoso: viu só, eles nem perceberam. Bom, Midnight consegue se soltar das vinhas do Kamui Woods, só que o Kopetsu usa os descrossos para meio que impedi-la. E o Kopetsu: não subestime tantos heróis. E meio que o Dabi: você não sabe de nada. A Midnight fica toda ferida e pensa numa jet para tentar ajudar, só que meio que ela vê que o Gigantomachia é grande demais. Enquanto isso, no grupinho dos alunos, o Mineta fica putaço porque meio que a mão de leite foi sugada pelo super machista opressor do Gigantomachia. Então aí, a Yorozu ouve uma voz da Midnight e ela fala que ninguém consegue meio que parar com força bruta. Então ela quer que os alunos tentam pará-lo fazendo dormir. Mesmo sendo contra a lei, mas numa situação como esta, ele precisa dormir com anestésicos. Para isso, eles precisam dar anestésicos ao Gigantomachia e sair logo daí. Enquanto ela tá falando, um bando de vilões meio que vai em direção dela. E se for difícil demais, eles precisam evacuar. E daí ela lembra do arco do exame, meio que da classe 1 versus a classe B, arco mais inútil. Mas se não fosse esse arco, não teríamos Black Whip.
quando a Midnight vê que a Yarazu pode se tornar um grande líder. Então ela carrega essa missão para Yarazu. Bom, a Yarazu pensa que meio que ela precisa entregar esses Anazekos pros heróis, só que esses heróis, mesmo os heróis, estão em vanguarda contra os vilões. Então o que ela escolhe? Ela age ou ela fuge? E pelo que a Midnight falou, ela parecia ferida. Então a Yarazu decide agir, chamando a Jiro e o Shoji para usar o som para ver a distância e o quanto tempo para eles chegarem lá. Ela também vai precisar do Mudman com seu poder. Então ela fala para todo mundo se mover. A Jiro ouve meio que o som da velocidade e percebe que a velocidade baixou. Por conta da Midnight que tá correndo, que tá segurando pela cintura do Gigantomachia. E ela fala que ela nunca segurou um homem desses desde a escola. Então vai usar Anazésicos, que ele é informada que o Gigantomachia tem 2,5 metros de altura. E ela fala que ela não foi ensinada pelos professores a dar as cotas ao inimigo. E o episódio termina com a Yarazu Mita dizendo que eles vão lutar contra eles. Bom, o episódio acaba aí. Foi um episódio até bem emocionante. Com a primeira parte, com o grupo do Endeavor tentando lutar contra o Shigaraki. E vendo que o Shigaraki vendo que o seu professorzinho tem umas segundas intenções. E no segundo cola, nesse emocionante, com o Gigantomachia meio que andando, bancando Super Master Super Soul com a Midnight e a Malt Lady. Aí a Yarazu finalmente meio que mostrando o seu desenvolvimento de personagem. E que o Dabi tem um planinho extra pra essa guerra. E no próximo episódio, vai ser mais focado na Turma 1 tentando meio que acalmar o Gigantomachia. E terá mais foco no Kirishima e na Ashido. Esse foi o episódio 7 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Aqui, Manu Tobias, fui.